Só para dar uma pincelada aqui, Grice, Barreal, ponta esquerda, dobra com o Marlon, informações do Adroaldo. Tá vendo como é que é legal o repórter estar no local? Porque ele vê como está sendo treinado, como está sendo utilizado. Será que já vai ser relacionado? Que bid já. Relacionado acredito que sim, né? Apesar de ter ficado um tempinho parado, né? Mas acredito que relacionado para o jogo, ele já deve ser, e aí talvez até aparecendo como titular. Eu acho que não seria uma grande surpresa ele já aparecer nesse time titular. E a princípio dentro daquilo que a gente imaginava, né, CJ? Jogando ali como um ala / ponta esquerda, né? Ele pode ser esse jogador um pouco mais à frente, quando o Marlon sair pela lateral, quando o Marlon estiver um pouco mais aberto por ali, e ele vai ser um jogador que vai trabalhar bem próximo da linha quando o Marlon estiver defendendo um pouco mais por dentro, né? Então, vamos ver o que vai preparar aí o Larcamón. Ele está ganhando algumas opções, né? O Vidalba e o Cifuentes já entraram alguns minutos nos últimos 2 jogos. Também são 2 jogadores que eu acho que com o tempo vão ser titulares desse time. A dúvida é quando o Larcamón vai fazer, né? Qual vai ser o primeiro jogo que o Larcamón vai olhar e falar assim, eu preciso pôr hoje o que eu tenho de melhor, o meu time ideal em campo. Porque ainda tem a questão física, a questão de adaptação que está pesando um pouco, né? Para esses que chegaram por último, principalmente esses 3 que eu citei. O Vidalba, em algum momento, eu até concordo com isso, ele vai ter a oportunidade dele. Mas nós vimos muito pouco dele ainda. Mas não acredito o Vidalba titular desse time. No longo prazo. Não. Ele vai ter a oportunidade dele como titular em algum momento. Não acredito. Porque tem algumas peças que você fala, esse cara não sai do time, esse cara é titular absoluto. Eu não vejo isso. Porque com o Barreal e com o Marlon fazendo essa função, o Marlon, a meu ver, ele é muito mais polivalente do que o O que você está querendo dizer é o seguinte, vê se eu entendi. Com o Marlon, você ganha um zagueiro construtor e um lateral. Com o Vidalba, você ganha um zagueiro, mas não ganha um lateral. Ele até é um lateral, exato, é mais ou menos isso. Ele não deixa de ser um lateral, mas ele não tem a propensão, a parte ofensiva que o Marlon tem. E o Marlon sabe fazer essa saída de 3, sabe defender, que o Vidalba também sabe. Eu acho que o Vidalba, a longo prazo, ele não é titular desse time. Eu acho que assim, quando o Cruzeiro foi buscar o Vidalba, foi pensando nele chegar para jogar. Mas ao mesmo tempo, hoje olha para a situação do Marlon, embora eu repita aquilo que eu já disse, né? O Marlon tem uma situação ainda indefinida no Cruzeiro. Tá se arrastando a questão da renovação contratual e eu acho que se daqui a pouco o Cruzeiro perceber que o Marlon não vai renovar, o Vidalba vai jogar mais. Isso pode não tenho dúvida disso. E obviamente depende também como que o Barreal vai entregar também, né? Como que o Barreal, se ele vai jogar o que nós estamos esperando, que ele foi muito bem no último ano. Tem que ver se ele vai ter essa entrega toda. Dito isso, vamos continuar aqui com o Cruzeiro. O Adroaldo trouxe no boletim dele uma lista do elenco do Cruzeiro. E aí, Rafa Miranda, Vinícius Silveira e Grice. Existe alguma necessidade para goleiros Rafael Cabral, Léo Aragão e Anderson? É isso? Sim. Não vejo muita. É isso pro ano? Tá bom, necessita. Não tô sentindo firmeza no Grice ali não, hein? Não, porque o Rafa os outros não foram testados. Exatamente. Né? E dificilmente serão assim, né? Mas é lógico, por exemplo, Rafael Cabral se machuca depois de amanhã. Janela fechou amanhã. Dia seguinte, Rafael Cabral se machuca. Vai ficar 6 meses fora. Esse é louco, hein, catacumba? Não. Bate na madeira. Tá repreendido. Mas se acontece, dá pra confiar plenamente no Léo Aragão e no Anderson? Tenho dúvidas. O Anderson até já teve mais jogos no Atlético Paranaense e tudo mais. Mas, enfim, para ser titular, por exemplo, numa necessidade, um jogo ou outro, tudo bem. Mas numa quantidade maior eu tenho dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, assim, difícil, né? Até porque no Brasil, se nós pegarmos, você deve ter 2 times que tem goleiros de alto nível que você sabe que pode te entregar demais no banco. Mas tem mais. Não sei. Eu acho que tem mais. Tem mais, ó. Goleiros caros contratados? Fluminense tem 2, Flamengo tinha um monte, o Palmeiras tem o Lomba e o Everton, o Inter começou, o Botafogo e o Gatito, o Inter levou o Ivan para ser reserva. E o Ivan machucou depois. Aí deu azar da lesão.
Vocês já citaram muitos. Eu tava lembrando só do Palmeiras, pra falar a verdade. Já citaram alguns aí já. O Botafogo Que são jogadores que já goleiros que já jogaram, tem uma boa bagagem. Tem né? o Matheus Cunha, que era tem titular. Botafogo tinha o PR, o Gatito. O Fortaleza, o Santos foi pro Fortaleza? O Santos foi pro Fortaleza, Tem João Ricardo e foi pro Santos. Santos. Verdade, bem lembrado. Né? Retiro o que eu disse. Tem Tem muito. razão. O Bahia tem tem o razão. Danilo Fernandes e o... Matheus Felipe? Marcos Marcos Felipe. Felipe. É, Obrigado. tem razão. Então, aqui, ó, goleiros, então, o Cruzeiro tem esses 3. Zagueiros, Rafa, Zé Ivaldo, Vidalba, João Marcelo, Neres e Pedrão. Bem servido. Ok. Ó, essa aqui não precisa, né? Assim, não. No geral, eu acho que não vai ser parecida a nossa opinião em quase tudo aí. Você não tem fenômenos no Cruzeiro, você não tem big jogadores de seleção diferenciada. Jogadores é muito Porra. É maravilhoso. Big Jogadores é De maravilhoso. onde que eu tirei isso? Não sei, Essa Big expressão não existe, né? Não existe. Nunca ninguém falou assim, nossa, alguém precisa contratar um big jogador pra esse time. Nunca ninguém pensou. Se o Cruzeiro traz o Messi, é o big jogador. É o burger do Cruzeiro, é o big jogador. Tive que trazer o Walter, Cara, centroavante. nem na Big MLS, atacante. nem na MLS os caras usam o big, né? Nem, Pro jogador, né? Exatamente. Ele seria apresentado no Big Shop e andaria com carros do Car Big, né? Todo mundo ia seria fazer uma big. merchan. Mas entenderam, né? Entendemos. Mas tá bom o número aqui. O Cruzeiro tem um time hoje, um elenco equilibrado. Laterais direitos, o William Eu acho Wesley. mais ou menos pra zaga, tá? É? Eu acho que faltou ainda mais um zagueiro pro Cruzeiro. De fardar? Pensando que vai jogar, que possivelmente vão jogar com 3, embora o Marlon venha jogando por ali e Que seria o não quinto seja um zagueiro. mais o Pedrão. Mas eu acho que pra jogar com 3 talvez seja pouco. E vale destacar que o Cruzeiro emprestou recentemente o Juan Santos. Porque- É isso. Mas que também não seria, né? Tanto ele quanto o Pedrão, assim, são jogadores jovens, né? É o que eu tô falando. Se a gente pensar num longo prazo de necessidade como titular, eu acho que pode faltar, né? Zagueiro é uma posição que normalmente tem muito cartão, muita suspensão. O problema é que a gente entra naquela de novo, Gris. Nós temos Porque o Zé 4... Ivaldo, por exemplo, ao que tudo indica, joga 3, falta 1. Né? O Zé Ivaldo tá nessa linha. Mas nós temos, o Cruzeiro tem 4 zagueiros, E o quinto é base. quinto é base e mais o Marlon. Nós estamos falando aí de 5, 6 zagueiros. Mas pra joga jogar com 3 zagueiros. Mas você traz mais um, o Pedrão não vai o aparecer nem na Pedrão, convocação, isso sabe? sim, isso sim. Então aí entra um pouco naquela linha do... Se Agora. for pra trazer, aí não. tem que ser o cara, tem que ser o Ortiz do Bragantino que foi pro Flamengo. Mas o Palácios Trazer também um faz cara a zaga. mediano, eu acho que não adianta. Mas não, Vini, fala. Aqui, Não, eu não tô falando da qualidade, tô falando das posições. né? ele aparece aqui, ó. Laterais direitos. Laterais direito ou laterais direitos? Laterais direitos. Então, Laterais direito. Laterais, que jogam laterais. pela direita. O William, Wesley, Gasolina e Palácios. Bem servido, muito bem servido. Nas laterais, o Cruzeiro tá muito bem servido. E o... A posição do elenco que tem mais folga pra mim. Mas folga, você fala de qualidade? De qualidade, que se sair o titular, a reserva Mas mantém o então, nível. não, mas então pra esquerda também funciona. Sim, Kaique, Nas Marlon duas. e ainda tem o Vidalba? ainda tem o Vidalba e ainda tem o Barreal. É. Nas duas Muita- laterais, eu acho que o Cruzeiro tá... Ali o Cruzeiro tá muito bem servido. E eu acho na esquerda bem mais que na direita. Laterais acho que na direitos. direita atende, Laterais direitos. Acabei de ver aqui, na viu? direita atende e na esquerda tá muito, mas muito bem servido. Eu acho que existe uma diferença grande nas laterais. Boa. Eu nem vejo essa diferença tão grande, não. Eu vejo, por exemplo, vamos supor que o Marlon e o Willian são os titulares. Ok, 2 bons laterais. Eu vejo o Kaique e o Barreal muito à frente do Gasolina e do Palácio. Eu acho que o Wesley tem entrado e cumprido bem. Um jogador que cumpre Sim. muito bem a função. Ok, mas no geral... Também acho. Então tem Kaique e Marlon. Volantes tem Lucas Silva, Romero, Cifuentes, Machado e Ramiro. E o Japa aqui, né? Que o Adroga E colocou o ele como Japa. meia, mas ele é mais um volante do que um meia, né? Acho Tá que tá ok, bem servido. equilibrado. Muito bem servido também. É Né, bem no Volante, equilibrado. eu não vejo problema nenhum. No meio eu também acho que tá bem servido. Meio campistas, então, colocando ali mais como meias, Matheus Vital, Matheus Pereira, Japa e Vitinho. O Japa Tem que entrou olhar a aí, mas questão não também joga aí. do Matheus Pereira, que ele tem contrato só até o meio do ano, né? Como é que fica? Essa posição pra mim é outra, de certa forma, problemática. Matheus Vital ainda não conseguiu ter uma regularidade no Cruzeiro que se prove. O Vitinho ainda não teve uma chance O Vitinho, real. acho que dificilmente vai jogar nessa temporada. Acho muito difícil que o Vitinho tenha oportunidade nesse ano, a não ser em algo muito específico, de jogar com o time reserva em algum jogo, ele aparecer no banco e entrar e tudo, mas assim, não vejo o Vitinho ainda pronto para
para jogar nesse time. O Japa, não vejo ele como meia também para disputar. Então, assim, considerando que o Matheus Pereira só tem contrato até o meio do ano. Por mais que, ao que tudo indica, o Cruzeiro vai fazer todo o esforço possível para permanecer com ele. Talvez todo o esforço possível não seja suficiente. Mas ali eu acho que é uma posição que talvez o Cruzeiro tivesse que ter olhado melhor nesse mercado também. Se jogar com um só, que é o caso, tem jogado só o Matheus Pereira, o Matheus ficando para a temporada toda, o Vital como um reserva e o Vitinho como uma terceira solução, não é um problema. Às vezes ele joga com mais de um, como foi no último jogo, ele jogou com Vital e Matheus, aí é um problema. Tô anotando aqui, ó. Aí é um e problema. pode jogar sem nenhum também, né? Pode jogar sem nenhum Tem esse também. ponto. A partir do momento que estiver jogando, se jogar com 3 zagueiros, você pode fazer um 3-4-3 com 2 volantes na linha de meio ali e 3 atacantes, né? Que aí você não precisa de um meia-meia. Fora que no ano passado o Lucas Silva jogou algumas partidas mais adiantado. E pode ser adiantado. É como ele jogou como um 8, né? Sim. Com 3 volantes, Enquanto né? o Matheus Pereira esteve É, o lesionado, grande- ele ficou o grande- parado 60 dias. O grande ponto dessa posição pra mim é o Matheus Pereira. Se vai ficar ou não. Porque se ele Perfeito. ficar, cumpriu. O que vocês falaram até agora aí, então, colocando interrogação, se não for para essa janela que está muito em cima, para a janela do meio do ano, então zagueiros, parte do Gris, e meio-campistas aqui, meias, por todo mundo aqui. Agora olha atacantes: Veron, Dineno, Rafa Silva, Arthur Gomes, Rafael Elias, Robert, Barreal, Bilu e João Pedro. Muitos nomes, né? Muitos. Mas assim, poucos ainda com a Minutos. certeza do que vai entregar, né? Assim, Poucos minutos. porque o Veron Não jogou. O não Cruzeiro tem jogou, muitos bons atacantes, que era mas não quem tem nenhum jogaria. atacante de elite. Esse é o ponto que o Rafa É. tá querendo dizer. Não tem nenhum mas- daqueles que se provou de elite. Cara que vai fazer gol todo jogo, que vai resolver jogo com grande frequência, não tem ainda. Pode ser que o Verón venha a ser. E o Dineno vem se mostrando um jogador que, se a bola passar lá dentro da área, ele vai fazer os gols dele. O Dineno já tem 4 gols na temporada aí. E se o Cruzeiro mantiver um bom nível de produção ofensiva, o Dineno vai terminar a temporada aí com seus 15, 20 gols, provavelmente. A cara do Dineno é 38 jogos no Brasileiro, 13 gols. Exatamente. 12 gols. Ele vai fazer os gols dele. Exatamente. Né? A cada 3 jogos ele tá ali fazendo o dele. Mas então, o Gris acho que resumiu bem o meu sentimento. Sabe, acho que falta alguma coisa. Você vê que o Arthur tem qualidade, é o que tem mais entregado, mas aí você vem com o Robert, vem com o João Pedro, vem com o Rafael Elias, o Veron ainda é uma incógnita, porque ele teve um momento bom no Palmeiras, no Porto não jogou, tá machucado. Então, tem muitos nomes do Rafael Bilu, que quando ele foi titular, primeiro jogo ele machucou. Então tem muitos nomes, mas nenhum que você fala assim, velho, esse cara vai resolver, esse cara é diferente, sabe? Talvez falte alguma coisa assim, um degrauzinho a mais, como foi o caso do Matheus Pereira pro meio. E fora também que, desses últimos jogos que o Cruzeiro fez, os 2 atacantes que realmente entraram e ficaram no time desde o começo são Arthur Gomes e Dineno. O Cruzeiro tem muitos atacantes, mas acho que o Cruzeiro ainda não definiu qual é esse terceiro atacante ainda. Olha só. E eu acho que o Cruzeiro jogará com os 2 mais Matheus Pereira na frente. E Essa terceira opção não virá. o interessante